A palavra do Senhor em João capítulo 15, versículo 18, diz assim. E eu quero aproveitar nesse momento para citar essa passagem, porque creio que todos vocês viram aquilo que aconteceu na abertura das Olimpíadas. Está todo mundo falando, né? E você sabe que pegaram lá a gente sabe que ninguém tirou foto da Santa Ceia, concorda? Não tinha nenhum japonês, não tinha nenhum fotógrafo, não tinha nenhum pintor no dia, mas é uma obra que remete à ceia, à Santa Ceia. E vocês viram o que foi feito. E como cristãos a gente pensa, meu Deus, onde isso vai parar? Olha a falta de respeito. Mas a gente fica olhando como religião, a minha religião, eu acredito, ofensa a minha fé. Mas eu quero te confortar e te encher de fé e esperança através desse texto aqui. O que o Senhor Jesus diz. João 15, 18 diz: se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencesse a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que ele disse? O escravo não é maior que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. E aqui continua, depois você pode ler, mas eu quero só dizer para você, gente, tudo que está acontecendo, para nós ficamos chateados, mas isso não pode nos desanimar, muito menos odiar as pessoas. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e dominadores deste mundo tenebroso. A guerra é espiritual, mas eu volto a dizer, tudo vai acabar bem, o final já é garantido, tudo vai dar certo. Então, que a sua indignação se transforme em oração, para que mais pessoas se convertam ao Senhor e conheçam a verdade. Tudo que acontece hoje não é novidade, amém? Por isso, nós temos motivos para celebrar, concorda comigo? Nós temos motivos para celebrar, porque o nosso Senhor, Ele morreu e está vivo, e Ele está aqui nessa manhã. Vamos orar então? Senhor, colocamos em Tuas mãos o tempo em qual vivemos, tempo de trevas e dificuldades, mas sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. A Tua palavra ilumina os nossos passos. Não somos confundidos. Sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos, e sabemos que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. E nós estamos sim protegidos debaixo das Tuas asas. Nessa manhã recebe, Senhor, o louvor da Tua igreja. Somos Teus, Senhor. Diga assim, querido, somos Teus. Recebe, Senhor, o meu coração. Aleluia. Dá uma forte salva de palmas ao Senhor, queridos. Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Amém. Primeiro eu quero falar com as crianças. Cadê as crianças? Cadê as crianças? Dá um tchau aí, crianças. Cadê as crianças? A gente teve um combinado que a gente fez na nossa aula semana passada. Vocês lembram sobre o louvor? Qual que é o combinado? Que a gente vai ensinar como é que adora Jesus. Lembram disso? A palavra de Deus, ela fala que da boca dos pequeninos flui o perfeito louvor. E queridos pais e mães, a gente não pode deixar passar essa fase tão importante dos nossos filhos para ensiná-los a louvar Jesus. Então, por favor, não deixe seu filho ficar distraído na hora do louvor, seja com celular, com tablet, brincando, qualquer coisa. Ajude ele a se concentrar em louvar Jesus. Ele tem uma adoração perfeita para entregar para Jesus. E a gente precisa ajudar eles a fazerem isso. Então, a gente aprende a adorar com eles e eles aprendem a adorar com a gente, né? Porque criança não tem vergonha de levantar a mão, de pular, de fazer o que ela sentir vontade de fazer. Então, vamos adorar junto com eles. Amém? Amém. Vamos celebrar o nosso Senhor que é fiel. Esperei
paciência no Senhor eu esperei. Com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Oh, 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 oh. Esperei com paciência no Senhor, eu esperei. Com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 Vamos declarar, olhe para o alto. olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu. Agora vamos aproveitar só as crianças. Ele é fiel. Ele é fiel pra cumprir tudo que me... Bem alto. Mais uma vez, bem alto. Tudo que me prometeu. Agora vamos ver se as mulheres vão cantar tão bonito quanto as crianças. Vamos ver, só as mulheres agora. Ele Agora vamos ver os águias do voando alto. Vamos lá, Almarada. Ele é fiel. Ele é fiel pra cumprir Ó, senti a pressão. tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir Tudo que me... prometeu. Agora vamos todo mundo junto, celebrando o Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia! Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu. Celebrando o Senhor.
Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor Jesus, Ele foi tão maravilhoso que Ele se entregou para nós como um cordeiro, como uma ovelhinha. Mas Ele é tão poderoso, mais do que um leão. Esse é o nosso Jesus, tão humilde, tão manso, como um cordeiro, mas tão forte como um leão. Amém? Nós amamos esse Jesus e somos tão gratos pelo sacrifício dele naquele dia, amém? Vamos louvar a Jesus. Sobre os céus virá, a ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, os corações adorarão. Pois quem impedirá? Vamos erguer nossas mãos e declarar. Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao cordeiro e ao leão. O mundo há de render-se a Ele. Portas levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio pra salvar e aos cativos libertar. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao cordeiro e ao leão. O mundo há de render-se a Ele. Deus Todo-Poderoso, Emanuel, conosco está. O Senhor está nesse lugar. Vamos declarar: quem pode impedir o Senhor? Quem impedirá 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 o Senhor? Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. E o mundo há de render-se ao cordeiro e ao leão. E o mundo há de render-se a Ele.
dependemos de Ti, Senhor, e só de Ti. Querido, nesse momento, feche seus olhos e fale ao Senhor quanto você depende dEle. Gratidão é reconhecer que nós dependemos de alguém, que alguém fez algo por nós que nós não poderíamos ter feito. Isso provoca dentro do nosso coração um sentimento de gratidão. Separe um instante para você ser grato ao Senhor, reconhecendo que você depende completamente dEle. Senhor, nós queremos Te agradecer, porque tudo que nós temos é Teu, Senhor. Veio primeiro de Ti, Senhor. Todos os nossos bens, toda a nossa saúde, nossos amados e queridos, tudo vem de Ti. Foi primeiro do Senhor, e o Senhor quis compartilhar conosco. E não fosse suficiente ter nos dado a vida, o Senhor ainda nos deu a vida eterna por meio do Seu Filho amado Jesus. Senhor, nós não temos poder algum, mas o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem todo o poder. Oh, Jesus, tens todo o poder nos céus e na terra. Tens todo o poder, Jesus, nada pode impedir o Seu agir. Nada pode resistir à Tua vontade, Jesus, Todo-Poderoso. Dependemos de Ti e só de Ti, só de Ti. Tu és nosso Senhor, nosso Rei. Governa sobre nós conforme a Tua vontade. Soberano sobre toda a criação, Rei do universo e das nações, pertencemos só a Ti. O Deus que parou o sol, Tu és o Deus que abriu o mar, Tu és o Deus que nunca falhará. Você já fez, você fará. Tu és o Cristo que a morte venceu. Tu és o Verbo que se encarnou. Tu és o Deus que não se esquecerá. Você já fez, você fará. Que habita em mim, Tu és o vento que sopra hoje aqui, Tu
Jesus, de novo. Tu és o Cristo que a morte venceu. Tu és o Verbo que se encarnou. Tu és o Deus que não se esquecerá. Você já fez, você fará. Tu és o fogo que habita em mim. Tu és o vento que sopra hoje aqui. Tu és o Deus que não mudará. Você já fez, você fará. Eu provei e vi o quão bom tu és. Eis-me aqui, Jesus, de novo. Eu provei e vi, eu provei e vi o quão bom tu és. Eis-me aqui, Jesus, de novo. Você não muda, você não falhará. Você já fez, você fará. Tu és eterno e não se esquecerá. Você já fez, você... Vamos declarar, você não muda. Você não muda, você não falhará. Você já fez, você fará. Tu és eterno e não se esquecerá. Você já fez, você fará. Eu provei e vi o quão bom tu és. Eis-me aqui, Jesus, de novo. Eu provei e vi o quão bom tu és. Eis-me aqui, Jesus, de novo. Cremos só em ti, só em ti, Jesus, fonte de toda vida, de toda provisão. Cremos somente em ti. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou movendo sobrenatural. Oh,
cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre. Declarar rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou. Viver rompendo. Só as vozes declaram, rompendo, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá. Do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Vamos aplaudir a nosso Deus, fiel, sempre justo. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé mais um instante ainda. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Gálatas capítulo 6, no verso 6 diz assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Verso 7: Não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. É bem interessante a gente observar que quando a gente fala sobre semear, como é o texto diz aqui para nós, ele tem uma conotação completa.
nesse texto, especialmente quando ele diz: tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre dízimo e oferta, o coração da gente às vezes procura lá dentro, no fundinho, talvez um senso assim de permuta, de troca. Mas eu quero falar uma coisa para você: não se trata de uma troca, se trata de um princípio. Não se trata de você fazer uma coisa com um propósito específico para obter outra, mas se trata de um passo de fé. Eu já compartilhei com os irmãos aqui, enquanto o meu coração se abriu do primeiro dia que eu entreguei o meu primeiro dízimo, na primeira vez que eu fui instruído, e o meu coração assim, muito sedento por Deus, desejando muito de Deus, se abriu para essa possibilidade, e a obediência abriu meu coração. Seja dizimista, meu irmão, seja ofertante, não porque você precisa ser, mas deseje ser. Seja porque Deus falou ao seu coração e você está demonstrando que o dinheiro não é o Senhor da sua vida, que Ele é um servo na tua vida. Ele é um instrumento que Deus tem dado a você, para você utilizá-lo de forma apropriada, adequada, abençoando vidas. Deus não te dá muito para você encher celeiro, Deus te dá muito para você repartir, para você semear. Há momentos da nossa dificuldade que a gente tende a querer comer a semente. Não coma a semente, semeie e creia verdadeiramente que Deus vai prover sobre a sua vida. É proporcional para todos nós. Quem tem menos, semeia menos, e é assim mesmo. E quem tem mais, já obteve de Deus graça em obter mais, pode semear mais. Feche seus olhos, eu quero orar nesse momento. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, eu quero que seu coração se abra pela obediência da palavra. Eu quero que você pegue aí o seu envelope, ou pegue o seu celular, o seu cartão, enfim, como você for fazer a sua entrega, e faça isso com o coração aberto, crendo que Deus vai multiplicar os seus celeiros, vai abundar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós já abençoamos desde agora, ó Deus, todo dízimo e oferta que será entregue aqui, hoje, nesta manhã, na casa do Senhor. Que o Senhor possa, Deus, fazer assim, coisas extraordinárias nas nossas vidas. Nos mostre, Senhor amado, o quanto é do Senhor para as nossas vidas a obediência e quão importante é obedecer. A Tua palavra até cita, Deus, que melhor é obedecer do que sacrificar. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos, ó Deus, entregar sim, com o coração aberto, pronto para o Senhor, Deus, um coração disposto, Deus, para o Senhor, não por medo, não por necessidade, ó Deus, não porque por algum motivo qualquer, Deus, que não seja o desejo de fazer o que é correto diante do Senhor, ó Deus, com o coração pronto, aberto, entendendo que o Senhor, Deus, tem dado, Deus, esse privilégio a nós, de cooperar na Tua obra, ó Deus amado, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Esteja, Deus, abençoando para que todo dízimo e oferta entregue aqui essa manhã, Deus, tenha assim o cuidado extraordinário do Senhor. Que as pessoas, Deus, que vão administrar esses recursos que o Senhor tem, ó Deus, trazido à Tua casa, Pai, possam tratar isso com muita responsabilidade, em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo.
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Eu ainda quero compartilhar e orar com os irmãos antes de você se sentar. A sequência daquele mesmo texto que nós lemos agora, lá em Gálatas. Verso 9 diz assim para nós. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E eu quero ler um outro texto com você que está em 1 João, no capítulo 3, no verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade. Como bem diante dele, tranquilizaremos o nosso coração. Verso 17 diz assim: ora, se alguém possui recursos neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor que a palavra de Deus nos ensina é um amor prático, é um amor verdadeiro, é um amor de quem se coloca no lugar do outro. Eu já fui amado assim. No dia da minha dificuldade, da minha escassez, pessoas se levantaram, me deram alimento, me deram agasalho, cuidaram de mim, quando eu não pude cuidar de mim. E eu estou falando de forma fictícia não, estou falando de caso real, de fato, que aconteceu comigo. E eu aprendi de Deus esse mesmo amor. E Deus sabe disso. É muito difícil você ver alguém passando por uma situação e fechar o coração sabendo que você pode fazer alguma coisa por ele. E se eu faço isso, se eu fecho o meu coração, que amor é esse que eu digo ter, se eu não compartilho desse amor? Se eu não posso, ainda que de forma simples, ajudar alguém, ainda que seja com 1 litro de leite, com 1 quilo do amor, com um abraço, com uma palavra amiga, com um convite, com um cuidado. Que tipo de amor é esse? Eu quero que hoje você coloque a sua vida na presença de Deus com esse mesmo sentimento. Um sentimento de quem tem aprendido a verdade dada pelo Evangelho e que deseja aprender a amar, ou que deseja ter esse amor que você já aprendeu multiplicado na tua vida. Então hoje nós vamos orar, vamos fazer uma intercessão por nós, pela igreja, para que isso seja muito verdadeiro nas nossas vidas. O cuidado. Eu preciso me importar se eu souber que meu irmão está passando por uma dificuldade pessoal e me dispor a orar por ele. Eu preciso me importar se eu sei que o meu irmão está passando por uma dificuldade física, de necessidade, e me importar com isso,
e fazer alguma coisa por isso. Se eu tiver como fazer. Um ato pequeno pode representar muito na vida de outra pessoa. Acredite nisso. Feche seus olhos, eu quero que você tenha esse sentimento agora e coloque a sua vida nesse sentido. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Deus, como igreja, pela mudança que o Espírito Santo do Senhor pode causar em nós. Nós clamamos, Senhor amado, que o nosso coração aprenda do Senhor, que amadureça no Senhor, que o nosso coração, Deus, seja um coração que continuamente, sem cansar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem estremecer, sem perder o rumo, a direção, ó Deus, permaneça no teu caminho, permaneça no Senhor. Um coração, Deus, que aprende a amar ao Senhor, que aprenda, Deus, a amar o nosso irmão, que tem passado por dificuldade, seja qual for essa dificuldade, emocional, espiritual, física. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça conhecer a história do nosso irmão, e que nós possamos, ó Deus, ter um verdadeiro interesse, ó Deus, não fingido, Deus, não interesseiro, mas, ó Deus, um interesse, Deus, pela vida do nosso irmão, Pai, que brota do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós queremos viver a transformação, nós queremos viver a mudança, Deus, em nós, todos os dias da nossa vida. Nós queremos, ó Deus, ter importância na vida, Deus, do nosso próximo, desse que está aqui do nosso lado, desse, ó Deus, que congrega com nós, e daquele, Deus, que está, ó Pai, ao lado da nossa casa, seja ele já um cristão ou ainda não, que nós, ó Deus, possamos aprender a amar, e, ó Deus, a divulgar esse amor que vem do Senhor, ó Deus, espalhar essa boa nova, ó Deus, em favor, Deus, do teu povo, em favor do crescimento daqueles, ó Deus, a quem o Senhor chamou. Nós cremos, Deus, no Senhor, nós cremos, Deus, no Senhor, Deus, nós cremos no Senhor, nós cremos no Senhor, nós cremos, Deus, no Senhor, e nós queremos, ó Deus, que essa declaração se torne verdade, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, Deus, como diz a Tua palavra, na nossa falta de fé, ou na nossa fé pequena, multiplica isso, Deus, mas nós cremos no Senhor, e queremos, ó Deus, continuar crendo, e queremos, ó Deus, aprender a amar, todos os dias, aprender a amar, todos os dias, aprender a amar, sem julgar, mas, ó Deus, tentando sim entender, ó Deus, a graça, a vontade, o coração do Senhor, sem julgar o nosso querido amado que está perto, próximo de nós, mas, ó Deus, com o coração assim quebrantado, ó Deus, como quem se compadece, mesmo que ele esteja doente e nos ferindo por causa da sua enfermidade. Deus, que o Senhor nos ensine todos os dias em nome de Jesus. Amém. Convidar o Mateus, antes de você se sentar ainda, se o Mateus me permitir, pastor Mateus, eu quero orar por ele. Levante sua mão para cá. Senhor, nós abençoamos a vida do teu filho, a quem o Senhor levantou, escolheu e trouxe para compartilhar conosco hoje uma palavra que vem dos céus. Que o coração, Deus, de cada um de nós aqui nessa manhã esteja absolutamente aberto, que nós possamos, Deus, receber do Senhor. Usa, Deus, o teu filho para falar ao nosso coração. Usa, Deus, o teu filho para, ó Deus, marcar as nossas vidas com a tua palavra. Que, ó Deus, ele fale ungido pelo Espírito Santo, e que o Espírito Santo, Deus, derrame desta unção aos nossos ouvidos, à nossa mente, ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Podem se assentar. Toda vez que a gente vai preparar uma palavra, eu acredito que qualquer pessoa que vai preparar uma palavra, seja para um GD ou para um domingo, por exemplo, existe a preocupação de, será que o que eu vou falar é o que Deus quer que seja falado? Então existe sempre essa preocupação, e às vezes eu compartilho com a Thalia no café da manhã, será que minha preocupação hoje é se eu vou falar aquilo que Deus quer falar para a congregação e para mim mesmo, né? Porque tudo que a gente busca, a gente precisa ser ministrado primeiro, não é verdade? Não é só para apontar para os outros e falar, você tem que fazer, né? E hoje, apesar do nervosismo que eu estava nesse sentido, né? O pastor veio aqui na primeira frase que ele fala, parece a introdução do trabalho da BNT, sabe? Ele foi lá e fez a introdução. Eu falei, então faz todo sentido o que Deus vai falar ao longo da mensagem. Amém? Então,
Primeiro eu queria começar com o que ele começou, falando sobre o que aconteceu nos últimos dias, né, a respeito das Olimpíadas ali. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eram ali 3 horas de abertura, 3, 4 horas de abertura, fora a cobertura dos comentaristas, olha que bonito e não sei o quê. E a Thalia, ela quis assistir, estava num horário ali que ela conseguia. E logo depois que eu estava mexendo na internet, apareceu a famosa imagem, né, da satirização da Última Ceia. Não sei se todo mundo chegou a ver isso, né? Mas, basicamente, era um monte de drag queen, trans, pessoas ali dos inúmeros gêneros que você possa imaginar que eles digam que existem, né? Dos 50, 60, 70. Estavam ali desfilando no que, aparentemente, até então parecia ser uma passarela. E depois a câmera fecha, né? Mostrando que, na verdade, aquilo era uma satirização do quadro do Leonardo da Vinci ali, que é a Última Ceia, né? Então, o que as pessoas estão fazendo ali? Elas estão debochando da fé, elas estão fazendo a sua exposição corporal, com criança envolvida em tudo aquilo, né? Mas elas estão, vamos dizer assim, vilipendiando e zombando da fé cristã. E toda vez que acontece isso, a gente tem o desejo de, o que estão fazendo? O que é isso, né? E, geralmente, o que a gente faz? A gente pega essa imagem e posta. E eu não sou contra fazer isso, tá? Mas eu comecei a refletir sobre se a intenção deles não era essa mesmo. Porque eles foram lá, eles sabiam que aquilo lá era uma satirização, tipo, não foi assim uma coincidência onde a câmera fecha e de repente você tem eles todos posicionados como o quadro da Última Ceia lá, né? Então foi tudo arquitetado e planejado, roteirizado pelos organizadores das Olimpíadas. Então o objetivo deles era realizar esse confronto e essa satirização e esse vilipêndio com a fé cristã. Esse era o objetivo dos organizadores. Tanto que a igreja na França lá criticou e eles simplesmente responderam, nós somos livres para fazer isso. Então, eles têm realmente essa liberdade para fazer isso, não é? O problema é que, a reflexão que eu fiz é que, geralmente, isso acontece sempre. Se você for ver, acho que foi esse ano, teve o show de uma grande cantora norte-americana, em que ela, no show dela, onde ela fez para o público que pagou para ela ir ver, o show dela era praticamente cenas de sexo explícito no palco, ok? Mas o que a gente, como cristão, fez? A gente pegou essa cena e compartilhou na rede social, algo que quem pagou para ver aquilo consumiu, ok? É errado, todo mundo concorda, né? Mas a gente pegou aquela cena e muitos dos influenciadores cristãos pegaram aquela cena e colocaram para quem nem sabia que esse cantor ia estar aí. Olha só isso aqui que está acontecendo. Aí, a partir daquele momento, eu olhei. Então, de tanto que as pessoas falaram do quadro ali, eu fui lá ontem e falei, deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui, essa cena que estão falando. Ganharam a minha audiência, porque eu acabei tendo que usar aqui agora na palavra, né? Outra coisa, por exemplo, tem um grupo de comediantes bem famoso aí, que você com certeza vai lembrar quem é, que todo ano eles fazem um especial de Natal. E todo ano esse especial de Natal remete a Jesus como homossexual. E sabe o que acontece todo ano? A mesma coisa. Algum grupo cristão se levanta, vai no Ministério Público e pede para censurar a obra. Ninguém sabia que aquela obra existia. Mas agora aparece na notícia do site, cristãos pedem a censura de obra que satiriza Jesus Cristo. Aí as pessoas, mas que obra é essa que satiriza Jesus Cristo, que eu não sabia? Aí agora eu vou lá assistir para ver o que é isso que estão falando. Então, assim, eu não estou dizendo que a gente não deve criticar, mas acho que fica a reflexão para a gente saber o que a gente tem que fazer com isso. Porque parece uma armadilha onde a gente sempre vai cair, não é? Olha só o que fizeram, então eu vou pegar, compartilhar para todo mundo ver isso aqui que ninguém estava vendo. Ninguém sabia que existia, e agora todo mundo sabe, e eles então ganharam a audiência que eles queriam. Até porque eu acredito, sinceramente, que o grupo de comediantes, por exemplo, faz isso de propósito. Eles sabem que vão se levantar para censurar, e isso vai ajudar a impulsionar de forma gratuita o conteúdo deles. Tá? Então, assim, eu acho, agora uma opinião pessoal do Mateus, tá? A gente podia drenar essas energias que a gente tem para esse tipo de coisa e assim, condenar, tá, ok? Eu acho que isso tem que ser condenado de maneira pública. Olha, aconteceu um negócio aí e tal, mas o que está ao nosso alcance? Eu não posso chegar no show da cantora e fechar as portas e falar assim, ó, ninguém vai entrar aqui e vai consumir esse conteúdo aqui, pornográfico praticamente. É um show, mas é uma pornografia. Não vou deixar. Eu não tenho poder de fazer isso e seria crime se eu fizesse. Eu não posso chegar lá no streaming lá e falar assim, ó, tira aquele especial de Natal ali, que vocês ajudaram a investir,
porque eu não quero que ninguém assista. O que está ao meu alcance? Eu e os meus filhos. Então, talvez a nossa energia para esse tipo de coisa poderia ser concentrada em a gente cuidar do que nós e nossos filhos estamos consumindo. Aí a gente já vai cortar uma boa parte da audiência desse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque a gente pensa assim, olha só quão explícito está o ódio aos cristãos a ponto de, na abertura das Olimpíadas, eles fazerem um quadro satirizando tudo aquilo que nós pregamos contra. Tá? E esse nós pregamos contra aqui, eu quero deixar bem claro que é o seguinte, existem pastores e pregadores que odeiam homossexuais. Existem isso. Apesar da gente dificilmente falar esse tipo de coisa, existem pastores que odeiam os homossexuais. Isso é pecado. Isso é pecado. Ok? Jesus não nos chamou para odiar as pessoas. Tanto que o desejo do nosso coração deve ser olhar para aquele quadro, que eu não vou colocar aqui, óbvio, não vou pedir para colocar, mas é olhar para essa imagem, olhar aquelas pessoas que estão lá e pedir o que por elas? Misericórdia e conversão, reconciliação com Deus. Esse foi o chamado que Jesus pediu para que a gente fizesse. Não é verdade? Então a gente precisa fazer parte daqueles que jogam a favor do Evangelho. Okay? As pessoas que odeiam os cristãos e odeiam os homossexuais, essas pessoas não estão cumprindo o Evangelho. O que nós temos que fazer é interceder para eles, para que as suas práticas deixem de ser praticadas, que eles tenham a restauração da vida, mas apontando sempre que o que eles estão fazendo é pecado. Isso é claro, tá? Então, eles fazem essa crítica a quem odeia, eu não sou atingido, porque eu não os odeio. Ok? Isso precisa ser claro. Eu não sou atingido por isso se a crítica é para quem os odeia. Agora, que isso nos incomoda, o vilipêndio, enfim, porque eles querem atingir todo mundo. Entendeu? Eles não querem atingir só quem odeia. Ok? Mas, enfim, eu acredito que a gente tem que pegar toda essa nossa raiva, insatisfação e drenar para coisas práticas. Quer ver um exemplo? Às vezes, 1 hora na rede social parece que é 5 minutos. Só que, às vezes, uma leitura bíblica diária de 15 minutos parece que é 1 hora. E a gente olha para o pessoal assim, olha só, estão debochando do cristianismo. Mas você está vivendo ele mesmo? É tipo assim, ó, eu sou um atleticano não praticante. Ok? Atlético Paranaense, lá, Furacão. Eu sei o nome do goleiro que acabou de sair, agora eu vou ter que decorar o nome do outro goleiro que assumiu. Porque eu só sabia o nome do goleiro. Ah, eu não sou praticante. Então, se o cara vem e fala mal do Atlético para mim, tipo assim, beleza, eu vou tirar uma casquinha. Se é coxa branca, ainda mais, né? Mas vamos dizer assim, né? Mas eu vou tirar uma casquinha porque eu conheço um pouco ali e tal. Agora, se eu fosse torcedor ferrenho, eu ia defender com mais unhas e dentes. Eu ia falar, não, porque lá naquela final contra vocês, não sei o quê. Eu ia falar, né? Agora, cristão, às vezes ele nem pratica e fala lá, olha o que estão fazendo com o meu Jesus, né? Aí chega lá, 1 hora de série, não, parece pouco, foi um episódio só. Aí você vai lá e fala assim, ó, a gente vai dar 1 aula por semana da escola bíblica, e você pode colocar no 2 vezes ainda. Eu estou atrasado. Não estou conseguindo consumir. Mas a série, a novela e a rede social está em dia. Mas quando forem fazer um deboche dos cristãos, eu sou o primeiro a curtir e compartilhar. Ai, se falar do meu Jesus. É tipo aquele irmão que se odeia. Só que os 2 irmãos se odeiam. Só que se vier um terceiro mexer, eu mato por ele. Eu odeio o meu irmão. Mas se mexer com os meus, vai morrer. Eu chego na voadora, assim, aquela voadora de vídeo, assim, porque não pode mexer. Eu sou o único que pode tratar mal o meu irmão. E às vezes nós, como os cristãos, somos assim. Tipo assim, quem é você? Aí você chega lá e fala assim, eu vou acordar cedo para ir para a praia no sábado. Tudo bem. Eu vou acordar cedo para ir para a praia no domingo. Tá tudo tranquilo. Mas o culto às 10 horas da manhã está muito cedo. 10 horas da manhã é demais para mim. Aí quando os comediantes fazem a sátira a Jesus, onde já se viu fazerem uma coisa dessa com o meu Jesus? Será que é teu Jesus mesmo? Porque assim, às vezes nós não conversamos com ele. A gente nem quer se parecer com ele lá no fundo. A gente não quer saber sobre a história dele, porque quando vai contar, não vê a hora que passe. Vou até colocar, eu não vejo, vou atrasar a escola bíblica, a pregação, tomara que acabe logo hoje. Que bom que é o Mateus que prega, que hoje termina mais cedo. Né? Eu não vejo a hora que o tempo com Deus termine. Mas não fala mal dele. Não venha falar mal dele perto de mim. Então,
eu acredito que a gente precisa concentrar toda essa nossa energia e botar na prática. A gente precisa ser praticante da palavra. É isso que o apóstolo Tiago vai falar. A fé sem obras, ela é morta. Não adianta você vir esbravejar assim, olha só que ridículo esse vídeo aqui, esse conteúdo, olha só essa imagem. Mas e você, não está fazendo a mesma coisa numa proporção menor? Será que eu e você não estamos fazendo uma coisa dessa numa proporção menor? A gente precisa lembrar que nós, e qual que é a motivação de você estar fazendo isso numa proporção menor? Porque nós temos que lembrar que nós somos os odiados, assim como o pastor falou no início. Às vezes a gente tem a necessidade de ser aprovado pelas pessoas. Mas, por exemplo, assim, quando você chega no ensino médio, passou ali da 8ª série, 9º ano, você entra numa turma geralmente nova. Tipo, alguns frequentam o mesmo colégio, mas ali, quando eu frequentei, eu mudei de colégio quando eu saí da 8ª, 9º ano para o 1º ano. Então, são tudo pessoas novas, você não sabe quem é mais amado pelas pessoas, quem é o mais odiado, quem vai sofrer um pouco de bullying ali. E você já tenta se marcar o seu território. Mas vamos supor que tivessem uma fila, assim, quem aqui quer ser odiado no ensino médio? Fica para a esquerda, para a direita. Quem quer ser amado no ensino médio? Fica na direita. Tá? Vamos supor que existe. Ninguém vai querer ser odiado no ensino médio, não é? Para quem? Eu aposto que ninguém queria ser odiado. Mas nós, cristãos, quando alguém fala assim, quem quer ser odiado aqui no mundo? Tem que erguer a mão. Tem que erguer a mão e ir para esse lado. Não dá para ter uma amizade com as trevas. É por isso, talvez uma parte da insatisfação que as pessoas tenham tido com a imagem da Olimpíada, seja como se um amigo teu tivesse te traído. Como assim os meus amigos Olimpíadas estão falando mal da minha religião? Você era meu amigo, Olimpíada. Ô mundo, você não era tão meu amigo? Ei, comediantes, eu ri do vídeo que vocês postaram esses dias. Por que vocês estão rindo da minha religião? Por que vocês estão rindo do meu Jesus? Vocês são meus amigos. Eles não são. É a falsa sensação. A gente está anestesiado, achando que a gente é amigo do mundo. Achando que o político deve uma satisfação para nós. Achando que o espírito desse século deve alguma satisfação para você. Sendo que a promessa de Jesus é que você ia ser odiado. Então a gente pensa assim, ele me tratou tão bem aqui. Aquela emissora que geralmente fala mal de cristão, fez um festival de música gospel, agora nós somos amigos. De repente você abre e eles estão falando mal de novo. Mas nós não éramos amigos. E sabe o que o apóstolo Tiago vai falar? Adúltero, isso é adultério. Não existe amizade entre luz e trevas. A pessoa que é da luz, que é do Senhor, não vai conseguir ter amizade com as trevas. É por isso que talvez a origem de parte desse sentimento seja um adultério que a gente tenha com o mundo, achando que eles são os nossos amigos. Já parou para pensar nisso? Quando eu estava conversando com a Thalia no carro sobre isso, eu falei, amor, isso acontece em todo lugar. Isso que aconteceu nas Olimpíadas foi algo que teve audiência para muita gente. Mas quando você abre uma série, que não é, vamos supor, The Chosen, tá? E como que o cristão é retratado? Como que ele é? Quando você abre uma rede social e, tipo assim, você não está seguindo só a galera que é crente ali, como que o cristão é falado? Isso, na escola, como que o professor fala do cristão? Como que o professor fala de pastor? Como que ele fala sobre dízimo e oferta? Qual que é a crítica que ele tem? Nós somos amigos mesmo deles? Mateus, então você está dizendo que eles são nossos inimigos? Não. Eles não são nossos inimigos, mas o espírito que opera neles é. É por isso que a gente tem que ser contra o espírito que opera neles. A nossa oração é para que eles se convertam. E a gente pensa assim, toda vez que a gente olha isso, a gente pensa, é os últimos tempos mesmo. Estamos vivendo nos últimos dias, Jesus tem que voltar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, né? É o que a gente já pensa, né? Mas isso não é exclusividade da nossa geração. Vai ser mais intenso na nossa geração, como as dores de parto, né? Mas eu quero abrir com você lá, agora, quero pedir para você, abra comigo, a carta de 2 Timóteo, a carta de Paulo a 2 Timóteo. Timóteo, não o 2 Timóteo, né? Nessa carta aqui, até acredito que foi o Leonardo que usou recentemente aqui na casa de oração, Paulo já está sabendo que ele vai morrer.
Paulo, ele sabe, eu vou morrer, e começa a dar um celeiro no coração, sabe, tem um celeiro aqui no coração, e ele já escreve para Timóteo, você vai ver que ele está mais intenso a forma com que ele está falando com Timóteo aqui. E ele quer ter algumas certezas de que aquilo que ele passou para Timóteo vai ser passado adiante, que o evangelho verdadeiro vai ser passado adiante. Então, eu não sei como é que está o título na tua Bíblia, em uma das Bíblias de estudos que eu tenho lá, o título está como Entenda os Perigos dos Últimos Dias. Esse era o título do capítulo 3. Aqui na Bíblia que eu estou usando é Os Perigos dos Últimos Dias. Então, se a gente realmente crê que a gente está vivendo nos últimos dias, quer dizer que existe um alerta a respeito de algumas coisas que estão nos rondando, ok? Então, a gente vai ver o que Paulo está escrevendo para Timóteo aqui. Paulo está falando assim, ó. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Mateus, estou vivendo esse tempo difícil mesmo. A carne está cara, né? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder de lhes dar a verdadeira devoção. Olha só que interessante. Parece que a gente está vivendo isso aqui, não parece? Se eu abrir a rede social ali, né? Aí se um pastor falar uma coisa meio fora da linha ali, né? Olha, já é cancelado. Cancelamento. Já fazem até, né, a fotinha do vídeo do YouTube, perdeu tudo. Foi morar de aluguel. E a flecha na cabaninha, assim, fazem assim, ó, os videozinhos, né? Perdeu tudo. Pastor, influencer, perdeu tudo e foi morar de aluguel. Porque falou alguma coisa lá no altar que ninguém concordou. E já é cancelado e não sei o quê. Mas a gente vê toda essa lista aqui, e são cerca de 19 características de pessoas que vivem nos últimos tempos. E talvez uma, duas, três, talvez 19 você já tenha pensado, eu já vi alguém assim. Eu já vi gente desse jeito aqui convivendo. Agora você vai falar assim, tá, Mateus, porque ali no final do versículo 5, Paulo vai falar assim, ó, fique longe de gente assim. Ué, mas como que eu vou pregar o evangelho? Não é para eu ir aos ímpios, para os confins da terra? O que Paulo está falando assim é, não conviva com esse tipo de pessoa. Porque, Mateus, no meu trabalho lá, tem um cara que é desse jeito aqui, ó. Ele é traíra, ele é imprudente, ele ama os prazeres, o cara é um adúltero, mas eu sento todo dia no escritório do lado dele. O que eu vou fazer? Vou pedir demissão? Você não vai conviver com esse cara. Você vai ser testemunho ali do lado dele e vai pregar o evangelho para ele. Mas você não vai abrir seus segredos para ele. Você não vai falar sobre a intimidade da sua família com ele. Ele não é um amigo de confiança. Até que Jesus restaure o coração desse homem. Aí Paulo fala assim, ó, fique longe deles. Sabe por quê? Porque crente, principalmente jovem, é bem assim, ó. Pessoal, é o seguinte, a galera está nas baladas, a mulherada está na zona, os homens estão na zona, e eu vou lá. Eu sei que vocês estão com medo de ir nesses lugares pregar o evangelho, mas eu vou lá. Eu vou nesses ambientes aí onde ninguém quer ir. Dá 2 semanas o cara tá junto com a galera lá, tomando, virando a garrafa, entendeu? Porque é tipo assim, tanto que tem até um vídeo famoso de uma cantora, eu vou abrir picada, eu vou abrir aqui a trilha, e eu vou indo na frente, nos lugares do mundo, e vocês vêm atrás comigo pregando o evangelho. Bom, tipo assim, virou, tá virada. Aí já renunciou à igreja, cuspiu no prato, todo mundo que amou e discipulou ela, né? Então, assim, fique longe dessas pessoas. E você sabe, porque eu lembro que, tipo assim, ó, no meu ensino médio era assim, ó, eu tenho que ficar longe desse cara aqui. Esse aqui mexe com droga. Você sabe quem são essa lista aqui de 19 pessoas que você tem que ficar longe. Fique longe. Sabe por quê? Porque é um perigo dos últimos dias. É perigoso. Ai, ai, ai. Vamos continuar lá. Versículo 6. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Mateus, tinha que chegar na parte da mulher, né? Paulo tinha que falar da mulher aqui nessa hora, né? O que ele está falando aqui, ó?
a gente tem que olhar esse texto aqui à luz, primeiro, do Novo Testamento inteiro, ok? Lembrar que mulher fundou a igreja junto com Paulo, então a gente tem que entender o que ele está falando aqui, ok? E entender a luz da cultura da época também. A mulher e a maioria dos homens eram analfabetos, ok? Não tinha entendimento nenhum. Escolaridade, você já conversou com alguém que é tipo assim, ó, não tem escolaridade nenhuma? Porque às vezes a gente conversa com gente que tem escolaridade, não tem escolaridade, mas é inteligente. Mas tem gente que não tem escolaridade nenhuma e a pessoa realmente tem tipo, um atraso de raciocínio, essas coisas assim. Então, muitas pessoas eram assim naquela época, ok? Então, vamos lá. A gente está falando aqui de pessoas vulneráveis. Essas pessoas, então vamos lá, o homem ia trabalhar, a mulher, categoricamente aqui na cultura, vai ficar só ali com os deveres da casa, e analfabeta ou semi-analfabeta. O que acontecia? A mulher estava lá sozinha, chegava um cara, ó, tem um negócio para contar aqui. E aí Paulo vai alertar. Porque essas mulheres aí que estão ali, elas têm muito tempo para pensar em coisa que não precisa. Sabe aquela velha história de mente vazia, oficina do diabo? É tipo assim. Ela foi lá, organizou as coisas e agora eu tenho tempo para ouvir alguma coisa. Hoje em dia a gente tem o estigma da fofoca, né? Mas eu quero ouvir, eu quero saber, eu quero conhecer qual que é esse novo ensinamento que você tem. Então ele fala que essa pessoa é vulnerável, carregada de pecado, controlada por todo tipo de desejo e sempre está em busca de novos ensinos. Tá? Quem hoje são os vulneráveis? Porque aqui Paulo está falando que são as mulheres. Será que você, homem, é o vulnerável hoje? Qual que é a característica desse vulnerável aqui? Carregado de pecado, controlado por todo tipo de desejo, sempre em busca de novos ensinos. Essa pessoa que está sempre em busca de novos ensinos é a pessoa que é mais enganada na sociedade. Sabe por quê? Porque ela chega na igreja, ela fala assim, ó, isso aqui é um ensino legal, eu creio em Jesus. Aí você fala, beleza, agora, tá vendo esse livro aqui? Ele é grosso. O meu aqui tem tipo umas vamos colocar aqui 1.800, deixa eu ver certinho aqui, ó, 1.583 páginas. Aí você vai falar assim, ó, você tem que aprender esse cara aqui. Tudo o que você precisa estar aqui, você vai precisar viver. Ah, mas é muito tempo para eu passar com isso aí. Dá uma resumida aí para mim. Aí você vai lá, não, vamos lá, vamos começar pela escola bíblica, você vai ler na tua casa, mas vamos passar um panorama, vamos fazer isso, vamos falar algumas coisas. Aí assiste a primeira e a segunda aula, tá demais isso. Aí essa pessoa já quer um novo ensinamento. Ela já vai procurar, onde que está tendo coisa nova aí para mim? Porque eu não estou me satisfazendo com isso. Esse tipo de pessoa é uma das mais fáceis de enganar. Porque elas ficam pulando de curso, convenção, congresso, carreira, sabe? Elas ficam pulando de igreja, fica saindo de igreja. Não, aqui não é o suficiente para mim. Porque ela quer um novo ensino. Porque o ensino atual aqui não é mais o suficiente. E ela não é só isso com as igrejas. Às vezes ela é assim na carreira dela. A pessoa ela não consegue permanecer 3 meses num trabalho. Porque ela fala, não, eu não quero mais ficar nisso aqui. Isso aqui, eu quero novos ensinamentos. E as pessoas que buscam novos ensinamentos são as mais fáceis de enganar. Porque sempre vai ter alguém ofertando alguma coisa para ela, financeiramente, onde ela vai ter que investir, e sempre vai ganhar dinheiro com essa pessoa. Sendo que todo o ensino que você precisa a respeito de Jesus Cristo, do seu reino, está aqui. Ok? Vamos continuar lá. No versículo 7. Esses mestres se opõem à verdade como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Esse versículo aqui está bem conectado com o que a gente leu ali anteriormente. Um dos maiores perigos da sociedade hoje é aquilo que Janes e Jambres representam para nós hoje. Porque a tradição judaica vai falar que Janes e Jambres, eles eram os sacerdotes da corte de Faraó. Aqui, esses nomes não estão citados no Velho Testamento, mas é uma tradição judaica. E esses sacerdotes são aqueles que, quando Arão pega a vara dele e joga no chão por ordem do Senhor e ela se transforma numa serpente, eles pegam as deles e elas se transformam em serpente também. E daí o que acontece na frente de Moisés, na frente do Faraó? Olha só, Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, fez uma vara se transformar em cobra. Os meus magos fizeram igualzinho. Sabe por que esse ensinamento de Janes e Jambres é perigoso? Porque ele é um ensinamento daquilo que se parece evangelho. É esse tipo de ensinamento que é o mais perigoso para a igreja. Não é quando a gente vê a foto da Olimpíada e aparece um monte de trans e drag queen lá fazendo uma sátira do Senhor.
é quando você escuta um pregador que está falando aquilo que parece o Evangelho. Esse é o ensino mais perigoso. Esse é o ensino do anticristo. Porque a Bíblia fala que vai ser extremamente sedutor a pregação dele. Então quer dizer que não é só o fraco na fé. É aquela pessoa que é firme e fala assim, meu Deus, mas é tão bonito. Eu lembro de um testemunho de uma pastora que foi na Vida Plena, ela falou que tinha sonhado com isso, né? Ela falou que teve um sonho onde ela via o anticristo pregando, uma figura do anticristo pregando, e as pessoas tendo paixão pela pregação do anticristo, sendo extremamente seduzidas pela pregação do anticristo. Será que está todo mundo vacinado contra isso? Porque a palavra fala que no final muitos apostatarão da fé. Será que você está extremamente vacinado? Será que você consegue identificar aquela pessoa que está pregando o evangelho de verdade? Ah, Mateus, mas quem são os falsos mestres? Eu não sei quem que você está consumindo na internet. Você sabe se essa pessoa que você está consumindo na internet, ela congrega? Será que você sabe se essa pessoa que está consumindo na internet presta contas da vida dela? Ah, ele fala uma palavra muito bonita, ele fez um Reels, e esse Reels me inspirou demais. Você sabe se essa pessoa é um adúltero? Você sabe se ele trata bem a esposa dele? Se ele governa bem a casa? Você sabe disso? É por isso que é importante congregar. E a palavra, aqui na sequência vai falar, o tempo vai falar sobre eles. Mateus, eu não sou vulnerável, eu não vou deixar ninguém entrar na minha casa. Mas você está consumindo no YouTube, você está consumindo no Reels, os falsos mestres. Aqueles que você nem sabe se acreditam que Jesus é Deus. Aqueles que nem sabem se acreditam no batismo. Aqueles que julgam que não precisam congregar, porque a igreja não é o suficiente para eles. Mas você está consumindo a pregação do falso mestre. A gente tem pelo menos assim, 3 tipos de perigos e venenos que os falsos mestres utilizam mais hoje. A gente estava até consumindo um podcast falando sobre isso. A gente pode falar que a idolatria política é um, porque isso envenenou a igreja, envenena às vezes, porque eu vou falar assim, às vezes nem o político quer isso. Fizeram estátua de madeira para candidato à presidência. Fizeram estátua de madeira para ele. Eu tenho certeza que ele não quer aquilo. Talvez ele nem esteja evocando aquilo para ele. Tinha os 2 candidatos que concorreram na última eleição, às vezes tinha vídeo deles assim, estavam bajulando tanto eles que eles faziam um cara assim de... O outro estava na rua, assim, as pessoas querendo tocar ele, o outro candidato, e ele, tipo assim, só quero passar daqui e sair. Nem eles querem isso. Mas as pessoas idolatram, e daí tem os profetas deles, né? Tem aqueles que sempre vão fazer o vídeo falando, não, tudo que ele falou está certo. Dos 2 lados, tá? Porque eu consumo. O que ele falou sempre, não, aquilo que ele falou está certo. Daí o próprio candidato vai falar assim, eu volto atrás porque eu estava errado. Daí o que o profeta dele vai falar? Ele voltou atrás porque era um xadrez 6D e estava realmente querendo mover uma peça lá, porque o profeta precisa se alinhar à palavra do seu Senhor, ao seu bezerro de ouro. E isso acontece também, sabe aonde? Na teologia da prosperidade. Aonde eu vou entregar o meu dinheiro para que Deus me dê algo em troca. Esse tipo de igreja está lotada. Por mais que muitas vezes a gente fale, olha esse vídeo aqui, eu compartilhei um vídeo com os pastores, com a Tainá também. Meu Deus, olha o que eu estou precisando na conta, né? Daí estava um desses apóstolos famosos, assim, com aquela cara de... com o coração contrito, assim, olhando para a câmera e falando assim, gente, eu preciso de 7.000 pessoas. 7.000 pessoas que ofertem R$1.000. Eu preciso de 7 milhões de reais. Aí eu falei para ela, eu mandei assim, né? Tipo, eu na minha conta bancária, eu preciso de tudo isso, né? Esse é meu clamor. Mas gente vai lá e dá os 7.000 lá, dá os R$1.000. 7.000 pessoas dá para ele lá o dinheiro. Aí você fala, mas parece que não estão vendo. Sabe por quê? Porque parece que é o evangelho. O cara está vestido de pastor, o cara tem uma igreja, tem o castiçal, tem a arca, tem elementos que remetem ao rei Davi, a Salomão, a tudo aquilo aos tempos áureos da prosperidade de Israel. E ele fala assim, não, eu vou barganhar com Deus. Eu dou para Deus e Ele me recompensa. Isso é um veneno dos últimos tempos. Né? Até no podcast ali que a gente ouviu, ele comenta assim, lá na época da reforma, a igreja, ela vendia terreno no céu. Aí você pelo menos comprava um terreno no céu, né? Hoje em dia vende sabonete ungido.
Vende a água que eu levei lá no morro. Vende. E a pessoa compra. Sabe por quê? Porque é parecido. São os feiticeiros fazendo a vara se transformar em cobra. Eles têm a arte da feitiçaria, entendeu? Outra teologia que está rasgando com a igreja é o que a gente chama de teologia coach. Ah, Mateus, mas você vai falar contra os coaches? Não. Vamos separar as coisas. Tem o coach, que ele estuda, ele prepara palestra, prepara curso, seminário, isso aqui é uma coisa totalmente honesta, ok? Todo mundo entendeu? O coach trabalha com isso aqui. Agora o que eu vou falar é sobre pessoas que também podem ser alguns coaches, que eles vão usar do evangelho, eles vão usar do evangelho para atingir os seus objetivos. E os seus seguidores, eles vão usar a Deus para seguir os seus objetivos, tá? Para te levar do ponto A para o ponto B. Deus, ele não é mais o teu redentor, aquele que morreu na cruz nu, sem dinheiro nenhum, traído pelos amigos, escorrendo e vertendo o seu sangue. Eles vão usar aquele homem que não é mais só um redentor dos pecados, é aquele que vai te levar do ponto A para o ponto B. É aquele que vai aplaudir você quando você acorda cedo e toma banho às 5 da manhã. É isso aí. Deus, ele vira um mero espectador da sua vida e vai bater palma para você. Por quê? Você é o centro. E sabe qual que é o veneno desse tipo de teologia? É que tanto pastores que se apegam a esse tipo de teologia, quanto coaches que usam da palavra como artifício para vender os cursos, utilizam de tudo aquilo que é parecido com o que rola na igreja. Eles vão utilizar administração na hora de vender o curso. Eles vão fazer ministração de cura interior. Eles vão colocar música gospel tocar nos cursos. Porque a vara do feiticeiro tem que se transformar em cobra ali naquele momento. Veneno. Fique longe de tais pessoas. Sabe por quê? Quem discipula essa pessoa? A quem ela presta contas da vida? Quem é essa pessoa que você está seguindo na rede social presta contas da vida? Eu tenho que prestar a minha vida para o meu discipulador. Os discípulos que eu estou cuidando, os discípulos de Jesus que eu estou cuidando, eles prestam conta da vida deles para mim. A gente tem uma rede aqui de prestação de contas para que as coisas não saiam do lugar. Para que todo mundo caminhe à luz da palavra para ficar mais parecido com Jesus. Agora, será que essa pessoa que você está consumindo conteúdo é assim? Porque vocês exigem isso de nós, pastores. Eu tenho que ter a vida íntegra, eu tenho que governar bem a minha casa, eu tenho que ser referência para minha filha, não é? A congregação, a palavra de Deus, exige isso de mim, exige isso dos pastores aqui. Você exige isso de quem você está consumindo conteúdo na internet? Você exige que ele governe bem a sua casa? É quando a vara se transforma na cobra. É muito parecido. O que o pastor Cristiano fala no domingo é a mesma coisa que eu ouvi no YouTube domingo. Ah, é interessante. Só que você conhece ele. Você conhece se ele sabe se ele governa bem a casa dele ou não. Você conhece se os filhos dele, se os filhos temem a ele. Então por que você não fica com o que está aqui? Por que você precisa sempre buscar novas coisas, né? O pastor estava compartilhando uma insatisfação dele aqui no grupo da liderança, que eu vou abrir. Que existem igrejas que cobram cerca de R$200 pela escola bíblica. E daí as pessoas pagam. A nossa é de graça. Eu não estou dizendo que é errado cobrar. Eu estou dizendo que a nossa é de graça. Tem gente que estuda, tem gente que está fazendo faculdade, tem gente que, mais do que faculdade, tem 20, 25 anos de ministério e um conhecimento absurdo daquela aula que foi montada, especialmente para que você pudesse aprender mais do Senhor. E ela está ali, de graça. O link está ali, está o formulário, tudo que a pastora manda ali no grupo. Mas para algumas pessoas parece que é mais fácil pagar R$200, R$300 e ouvir de outro lugar. Porque não é o suficiente. Eu preciso de novos ensinamentos e de novos mestres. Sabe qual que é o perigo disso? É cair na feitiçaria de Janes e Jambres. Aqueles que fazem tudo que é muito parecido com o evangelho, mas no fim enganam você. E te levam para a perdição e te levam para o inferno. Porque o perigo é se parecer com o evangelho. Eu não tenho medo do diabo. E ele também ele não vai usar de artifícios para se parecer como Satanás. Os artifícios dele, enquanto a gente olha para a Santa Ceia da Olimpíada, é ele operando no meio da igreja com um monte de falso mestre. Amém? Amém nada, né? Vamos seguir lá.
versículo 10. Bom, a gente parou no 8, né? Então vamos lá, 8, vamos lá. Esses mestres se opõem à verdade como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada, sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Aqui então ele está falando, o tempo é o senhor da razão. O tempo vai dizer se essa pessoa que você está consumindo, se nós, pastores aqui, somos falsos mestres ou não. O tempo vai falar a respeito disso. Porque não tem como você esconder o fruto podre. Tem pregador, tem uma categoria de ministro, né, de acadêmico, que a gente chama de defensor da fé, que são os apologetas, que a gente chama. São pessoas que, às vezes, aparece algum vídeo para você deles indo na universidade, pregando o evangelho, e as pessoas fazem perguntas a respeito de islamismo e cristianismo, e essas pessoas respondem. Essas pessoas são chamadas de apologetas, né? Teve um homem que eu consumia os livros dele, que ele era um excelente apologeta, um defensor da fé. Ele morreu, recebeu honrarias de um homem que cumpria tudo aquilo que Deus falava. Pegaram o celular e descobriram que ele traía a esposa com várias mulheres. Uma hora descobre. Pode ser depois da morte, mesmo que depois da morte. Mas uma hora descobre. O tempo é o senhor da razão. Ok? Agora vamos continuar no versículo 10. Paulo falando aqui. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Olha só que interessante, vamos ler de novo. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo, qual é o meu propósito de vida. Conhece a minha fé, a minha paciência, meu amor e minha perseverança. Essa aqui é uma relação saudável que todo discípulo tem que ter com o seu discipulador. Não é uma relação tóxica. Abre a porta do carro para mim lá. Meu paizinho, esse aqui é meu paizinho. E, sabe aquele tipo de relação tóxica? Está falando de uma relação saudável aqui. Eu acredito que cada vez mais, né, os meninos aqui do meu grupo discipulado conheçam o que eu estou falando aqui. Eu poderia chegar para eles, vocês sabem o que eu ensino, vocês sabem como eu vivo, qual é o meu propósito de vida, conhecem a minha fé, conhecem a minha paciência. Eles conhecem a minha paciência. Teve um retiro lá que a gente foi, sai daqui! Tipo, vieram encher demais lá um lugar, eu falei, não, aqui não vai entrar ninguém. Né? Conhecem a minha paciência. Agora, os falsos mestres, você sabe isso aqui deles? Porque Timóteo era discípulo de Paulo. Você conhece isso aqui como um bom discípulo? Eu sei qual que é o ensino do meu pastor, eu sei como ele vive, ou da minha liderança, eu sei qual que é o propósito de vida dele, eu conheço a fé dele, eu conheço a paciência dele, eu conheço o amor dele, eu conheço a perseverança dele. São por esses critérios que a gente tem que avaliar quem nós ouvimos. Esses são os critérios que a Bíblia fala. Vamos continuar. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Se quem está anotando aí, você vai saber o que aconteceu nessas 3 cidades. Então, Atos 13, você vai entender o que aconteceu em Antioquia, que ele vai falar Antioquia, Icônio e Listra, né? Atos 14, se você que está anotando aí, vai saber que os judeus eles quiseram apedrejar Paulo e Barnabé na cidade de Icônio, e é tudo na sequência ali. E no final do capítulo 14, você vai saber o que aconteceu em Listra, que é onde Paulo é apedrejado a ponto de os apedrejadores acharem que eles tinham matado ele. Apedrejaram tanto Paulo naquela cidade que ele foi dado como morto. Estava lá caído, todo cheio de hematoma, fratura. De repente vêm os discípulos e pegam o corpo dele, cuidam, e ele estava vivo, né? Graças a Deus. E ele fala assim, o Senhor me livrou de tudo isso. Agora vem uma das verdades bíblicas mais difíceis de se ouvir na idolatria política, na teologia da prosperidade e na teologia coach. Isso aqui geralmente é muito escondido, ou quando é falado de forma deturpada. Vamos colocar lá no versículo 12. Paulo ele vem falando ali das suas perseguições, e no versículo 12 ele vai falar assim, sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Esse é o Evangelho. Meu Deus, olha só as Olimpíadas, eles estão perseguindo a gente. É isso, seja bem-vindo,
Seja bem, é assim que é o negócio. Esse é o verdadeiro evangelho. Nós somos os odiados. As pessoas não vão gostar da gente. Elas vão deturpar tudo que a gente fala. Quando você fala assim, eu não concordo com a prática homossexual, elas vão falar assim, eles odeiam os homossexuais. Mas não foi isso que eu falei, mas é isso que eu vou falar de você. É sempre assim. A gente sempre foi caluniado desde o início da igreja. Chamavam a gente de ateu, porque a gente não adorava os deuses dos romanos. Quem não adora os nossos deuses não adora nenhum deus, são tudo ateu, não adoram a nenhum deus, precisa morrer. A gente adorava o único Deus, a gente adora o único Deus. Vai para a morte, não interessa o que você está falando. Sempre foi assim, a gente sempre foi caluniado, sempre foi assim. Seja bem-vindo, esse é o evangelho de perseguição. Cada vez mais nós vamos ser perseguidos. E Jesus fala, se perseguiram a mim, vamos abrir lá. Evangelho de João, que o texto que o pastor abriu hoje, Evangelho de João 15, 18. Se o mundo os odeia, lembrem-se que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. 20, o último daí. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior do que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a sua. Jesus prometeu perseguição. Se a vida está muito confortável, tem alguma coisa errada. Se a vida está muito confortável, tem alguma coisa errada. Essa é uma promessa de Jesus. E Jesus, quando convida eu e você para vir para o Evangelho, ele fala, tome a sua cruz e siga-me. O que é diferente da redenção que ele fez. Ele está falando assim, ó, existe um preço após a graça. Após a graça, ok? O favor imerecido do Senhor, não precisamos fazer obra nenhuma para ter redenção. Mas após isso, existe um custo de viver conforme eu falo para você viver. Vai custar as tuas amizades, vai custar o teu dinheiro, vai custar ser caluniado, vai custar talvez ser pobre, vai custar estar em lugar que você não quer ir. Vai custar. É isso aí. As pessoas vão falar mal os lugares que a gente gosta de consumir conteúdo vão falar mal da gente, porque eles não têm compromisso com a gente. E o certo é a gente nem ter compromisso com eles. Eles nos odeiam, ok? Quero que fique claro mais uma vez, eles nos odeiam, e ainda bem que nos odeiam, porque isso mostra que nós somos discípulos de Jesus. Eu quero ter uma vida de devoção a Ele, que eu seja perseguido. Amém? Vamos continuar ali. Versículo 13. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Aí ele vai falar para Timóteo, você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Olha só, eu conheço de quem eu aprendi o que eu aprendi. E Paulo aqui no começo da carta a Timóteo vai relembrar ele, parabenizar ele por ele ter aprendido isso da avó dele, que é a Lloyd, ou eu não posso confundir os nomes aqui só. A avó é a Lloyd e a mãe é Eunice. Mãe, tudo aquilo que às vezes a gente avalia como uma família disfuncional, né? A mãe e a avó, tementes a Deus, ensinam a Timóteo. Estava conversando a respeito disso com o pastor, e daí Deus ele traz a figura masculina de Paulo na vida de Timóteo e completa aquilo que estava faltando. Então Deus ele supre isso na vida de Timóteo e ele fala assim, ó, você conhece a mim, você conhece a sua avó e a sua mãe, que são homens, mulheres devotas a Deus. Mulheres devotas a Deus. Você conhece, permaneça fiel. Aí ele vai falar no versículo 15, desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, é o que a gente tem feito na igreja, na forma 220, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Qual é o antídoto dos perigos dos últimos tempos? Qual é o antídoto? Não existe nada além do que você precisa. Você não precisa... Se você está buscando
isso em algum lugar fora, você não precisa, você já encontrou. Paulo está falando, não existe mais nada que você precise do que a palavra de Deus. Ela é útil para tudo. Ele vai falar assim, ó, ela é inspirada por Deus. Existe um sopro divino de Deus na palavra dele. Diferente de qualquer outro conteúdo que você possa consumir na internet ou em algum livro. Ele vai falar, ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Se você está em busca da verdade, a Bíblia é o suficiente para você. Para nos fazer perceber o que não está em ordem na sua vida. Se está confuso, tua vida está um caos, abra a sua Bíblia e você vai olhar para ela e você vai perceber aquilo que não está em ordem na tua vida. Ela nos corrige quando erramos, ela nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa, não é só a gente que usa a Bíblia. Deus usa ela. Deus usa ela para preparar e capacitar o seu povo para toda a boa obra. Qual que é essa obra? Qual que é essa obra? Eu tenho a palavra de Deus aqui na minha mão. Você consegue ela de graça no aplicativo do celular, não custa nada. Estuda, se alimenta, a tua vida vai ser transformada. E não é garantia de dinheiro, pode ter dinheiro. Todo mundo que passa por Jesus, passa pelo Evangelho, vai se tornar um melhor pai, uma melhor esposa, um melhor trabalhador, um melhor empreendedor, um melhor qualquer coisa. Essa pessoa vai se transformar e isso, em nome de Jesus, vai se refletir em benefícios terrenos. Mas não é essa a promessa. A promessa não é essa. A promessa é sofrer perseguição. Eu acredito, abrir uma aspas aqui, Mateus, eu acredito que, passado pelo Evangelho, a sua forma de viver, de trabalhar e de administrar suas coisas vão mudar. E isso não quer dizer que você não deve fazer faculdade, cursos, comprar cursos de capacitação. Mas você tem um diferencial aqui extremo. O Espírito Santo habita em você. Ele vai dar ideias para você que nenhum homem já teve. No momento de resolver um problema, ele vai dar essa ideia para você. Isso vai acontecer não só na parte do seu trabalho, na hora que você for corrigir seus filhos. Não vai acontecer só nesse momento, vai acontecer na hora de pregar o Evangelho também, porque ele promete, eu vou te ajudar na hora de você falar, eu vou te ajudar a lembrar das coisas, eu vou te ajudar a falar. Só que não adianta nada não ler nada, porque o que eu tenho para lembrar? Entendeu? Se você não lê nada, você não vai ter nada para lembrar. A não ser um pouco do que você ouve 1 hora por semana. Agora, beleza, Mateus, eu tenho um antídoto aqui. Qual é toda boa obra? Existe um apelo. Paulo está morrendo. Paulo está falando, Timóteo, venha me encontrar. E lá no capítulo 4, ele vai falar assim, ó, capítulo 4, versículo 1. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Parece até engraçado, né? Parece que Paulo está falando assim, ó, crê em Deus Pai, Deus seus filhos, Espírito Santo, eu só te peço uma coisa. Ele faz um textão para falar assim, ó, pregue a palavra. Qual que é o antídoto? É a palavra. E o que esse antídoto dos últimos tempos vai fazer? O que isso precisa gerar em mim? Boas obras. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Ah, mas vão me perseguir. Ainda bem, quer dizer que você é discípulo de Jesus. Ah, mas vão me odiar. Se odiaram o mestre, vão odiar você também. Que bom. Isso mostra que você está do lado certo da história. Né? Vamos continuar lá. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Pregue enquanto é tempo. E quando não, quando você achar que não é a hora de pregar, dê um jeito ainda. Parece que não é o momento, mas dê um jeito. E isso é uma palavra para mim, tá? Isso é uma palavra para mim. Não é só, estou jogando aí, segue o desafio, entendeu? Eu preciso fazer isso. Porque às vezes a gente pensa assim, mas parece que eu não tenho nada. Parece que eu não tenho nada. Parece que eu não sei o que vai sair de mim, eu não tenho nada para falar. Faça alguma coisa que dê o testemunho do teu evangelho, do evangelho que você segue de Jesus. E ele vai continuar ali, ó. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer.
É com isso que eu quero encerrar a palavra nessa manhã. Eu quero que você fique de pé. Quando a gente olha tudo isso que está acontecendo, a gente precisa se lembrar que o mundo nos odeia, não existe amizade da luz com as trevas, essas pessoas nos caluniarão, existe veneno dentro dos ensinos que circulam nas igrejas, e você só vai identificar isso se você estiver baseado na palavra de Deus. Ela é única, ela é suficiente, ela é útil para ensinar, para repreender, ela é tudo o que você precisa. Ela é tudo o que você precisa para viver o hoje. Ela é tudo que você precisa, ela é tudo que as pessoas precisaram em todas as eras. E não vai ser diferente. Você vai sofrer, você vai ser perseguido. Se fizeram isso com Jesus, vão fazer isso com você. Tome a cruz, tome a sua cruz e siga Jesus também. E tudo isso, o apelo final ali é pregue a palavra. Pregue a palavra até quando você achar que não é o momento de se pregar. Então que as suas atitudes preguem a palavra. Que você seja diferente, que você faça a diferença. Sempre lembrando que quando você estiver confortável e não estiver sofrendo algum tipo de perseguição, tem alguma coisa errada. Será que eu estou querendo cometer adultério com o mundo? Será que eu estou desejando a aprovação de pessoas? E a palavra de Deus é muito clara, pregue a palavra. Você tem que se manter sóbrio. Você não tem que consumir tudo e se embriagar das coisas lá de fora, você tem que se manter sóbrio. Eu, particularmente, acho que a gente tem que saber o que acontece no mundo. Tem que saber, está acontecendo isso, olha só, teve essa questão das Olimpíadas, mas se mantenha sóbrio, não é para você se desesperar. Olha só o que aconteceu, precisamos botar... Eu espero que o presidente dos Estados Unidos seja esse cara aqui, porque ele vai resolver a situação. E espero que quando tenha uma eleição na Colômbia, tal pessoa ganhe, porque ela vai ajudar a resolver a situação lá. Nunca foi isso. Nunca foi isso. Nunca isso resolveu a situação. Ajuda, claro que ajuda, quando um presidente, um governante, está mais direcionado àquilo que Deus prega, a palavra de Deus, ok? Nas limitações dele, vamos dizer assim. Isso ajuda. Mas nunca foi isso que resolveu os problemas da igreja. Nunca foi. Então a palavra de Deus hoje é, pregue a palavra. Por mais reflexivo que seja tudo isso que a gente leu hoje, eu quero te encorajar a sair daqui, animado, para sofrer perseguição, para ser odiado pelo mundo, para se tornar parecido com Jesus nisso. Se anime e tenha bom ânimo, porque ele vai falar assim, ó, vocês vão ter aflição, mas eu já venci. No final de tudo, quando a gente abrir lá, nas Olimpíadas aparece na mesa a diversidade do mundo, onde você tem 70 mil gêneros comungando de uma mesa de depravação. E quando a gente abre nas últimas palavras da Bíblia, a gente tem uma diversidade de todo povo, língua e nação, ceando com Jesus Cristo, convivendo e reinando, porque agora ele está presente aqui na terra, na Nova Jerusalém. Não precisa mais da luz do sol, porque é a luz dele que vai nos iluminar. Ele vai estar entre os homens, e ele vai falar assim, eu já venci. Porque lá na última página eu contei para você que a gente já ganhou. Então saia daqui com bom ânimo, pregue a palavra. Você vai ser odiado. Não se acostume com as carícias que o mundo faz. Não se acostume com as migalhas de uma novela em que trata bem o cristão. Não se acostume com as migalhas de pessoas que pensam um pouco parecido de você em algumas coisas, mas adoram ao diabo ou vivem uma vida depravada. Não se acostume com essas coisas. Não existe amizade da luz com as trevas. Não existe amizade da luz com as trevas. Você vai ser perseguido, odiado e vai sofrer. E tem de bom ânimo, porque Jesus já venceu por você. Amém? Eu quero que você feche o teu olho nesse momento e eu quero que você faça uma avaliação na sua vida a respeito de tudo aquilo que você ainda sente um desejo de amizade pelo mundo, ou se você ainda é amigo de algo que o mundo tem a te oferecer. Se você se sentiu muito traído quando você viu aquilo que aconteceu nas Olimpíadas, fala, Deus, por que eu senti traído? Por que parece que um amigo me traiu? Por que quando eu vejo pessoas que não te adoram, pessoas que
não cumprem os teus propósitos, mas são aparentemente gente boa, quando essas pessoas tratam mal a tua palavra, zombam dos cristãos, por que eu me sinto traído? E você vai olhar para você e falar assim: Jesus, eu quero ser o teu amigo, eu quero ser o teu discípulo, eu quero sofrer como o Senhor sofreu, eu quero ser odiado como o Senhor foi odiado, e eu quero pregar a tua palavra como o Senhor ordenou que eu pregasse. Eu não quero amizade com o mundo, eu não quero cometer adultério com o mundo. Então avalie a tua vida nesse momento, para que você esteja preparado para pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredos, só se pode ver se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo, feito um soldado em Cristo se ancorar. Sei em quem eu creio e estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5:18 que Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Essa é a bolsinha do cristão que você anda, sabe, todo dia na escola, na universidade, os vizinhos. Está ali com o ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação, ele olha para aquele quadro, para aquela cena que aconteceu em Paris, e ela não pede a ira de Deus, ela pede a misericórdia, pede a conversão daquelas pessoas. É um ministério de reconciliação. Deus não nos deu o ministério da ira divina. A gente não foi chamado para pedir ódio para eles. A gente foi chamado para pedir reconciliação. É um ministério que oferece a outra face, que anda mais uma milha, que corrige, que exorta e repreende à luz da palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa te impulsionar nessa semana a viver um evangelho verdadeiro, que você possa filtrar tudo aquilo que você consome, sabe? Que você viva sabendo que você vai ser odiado e sofrer perseguição, mas Ele já venceu. E nós todos, na última página, estaremos com Ele e com todas as pessoas que Ele usou para que a gente ganhasse para Ele. Não sozinhos, mas com o povo de toda tribo, língua e nação. A diversidade celestial, a verdadeira diversidade. Gente que se veste diferente da gente, fala uma língua diferente da nossa, sabe? Come comida diferente da gente. Todo mundo sentado naquela mesa, muito mais bonita. Uma mesa resplandecente da cidade celestial. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra. Eu te peço para que o Senhor nos encoraje, Senhor. Para que o Senhor coloque as palavras certas, palavras de sabedoria, Senhor, nos momentos em que nós estivermos no dia a dia, na vida prática, na segunda-feira, quando a gente acorda, vai para o trabalho, e a gente encontra pessoas que muitas vezes fazem parte daquela lista em que a gente vê que pessoas que querem viver longe de Ti, que são enganadoras, desonram os pais. Que o Senhor nos ensine, Deus, a ser testemunho do bom evangelho para elas. E se o custo, Pai, for ser odiado e perseguido, que seja esse o custo, que a gente assuma esse custo. Nos encoraja, Senhor, nos dá forças no Teu Espírito Santo, para que a gente possa viver isso, Pai, verdadeiramente. Que
Que a gente não viva para satisfazer o mundo e nem as definições de sucesso do mundo, Senhor, mas que a gente viva para Te alegrar, para Te adorar, e que a gente tenha sucesso contigo, Senhor. Que no dia do juízo, Senhor, olhe para todas as nossas obras e elas sejam como ouro, prata e pedras preciosas, Deus. Muito mais do que salvação, Senhor. Nós desejamos Te agradar, Te honrar e cumprir a Tua obra, Senhor, nessa terra. Em nome de Jesus, confia, Senhor. Confia em nós para pregar o Teu Evangelho, o Teu ministério da reconciliação, Senhor, em nome de Jesus. Amém.